E hoje a aula, o intuito dela é mostrar para vocês uma conta que é muito efetiva quando se trata aí de dividir melhor o tempo na hora da escrita da redação. Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao 920 Mais, a mentoria da família tradicional brasileira. Não, também é assim um podcast, não, uma mentoria de família. E hoje a gente vai tratar sobre o assunto, né? O elephant in the room, né? Em inglês tem essa expressão aí, que a gente vai aprender a fazer uma redação em uma hora. É a grande, talvez a maior das preocupações dos alunos, e eu já quero reiterar aqui de antemão que é muito importante a gente começar a observar algumas coisinhas. A gente já tem falado sobre organização e já dei inclusive a técnica para a gente chegar nessa uma hora de produção, mas hoje eu vou indicar para vocês quais são os tempos que eu coloco para cada processo e quais são os processos para a escrita da redação. Muita gente acha que é apenas um processo, né? Sentar, ler os textos motivadores e escrever. Mas, na verdade, são alguns processos que a gente precisa passar. E hoje a aula, o intuito dela é mostrar para vocês uma conta simples que eu cheguei e que eu acho que é muito efetiva quando se trata aí como que eu vou dizer, gente? De dividir melhor o tempo na hora da escrita da redação. Então hoje a gente vai uniformizar algumas coisinhas e a gente vai deixar claro alguns passos. Mas eu já quero dizer, gente, de antemão, que muitos alunos, né, quando veem essas contas minhas, eles acham que talvez seja impossível, que não é para vocês, enfim, que é difícil demais, e na verdade não, tá? Tenho vários casos de vários alunos que conseguem, ao longo do tempo, tá, chegar nessa continha que eu vou trazer aqui para vocês mais adiante aqui da aula. Tá? Então a gente precisa entender que são vários processos e que é muito importante para vocês começarem a identificar cada um deles e começarem a cronometrar cada um deles no momento de estar fazendo a redação. Vai ficando mais natural, né, para vocês isso, o processo. E a gente traz aí isso de forma gratuita, então, por favor, help me Lord ou Honey Baby, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e, é claro, pegue o linkzinho aí na barra aí de cima e compartilhe em todos os grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, grupos de Facebook. Mande para aqueles amigos que você quer ajudar. Se você conhece alguém que vai fazer o Enem, mande para essa pessoa ou qualquer outro vestibular. Hoje nós vamos aprender para qualquer vestibular como fazer uma redação em uma hora. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Fiquem tranquilos, eu vou dar uma pequena retrospectiva para quem está chegando agora assimilar melhor como que está sendo tratado aqui. Então vamos lá. Como fazer a redação em uma hora? Oh, meu Deus, a pergunta de $1 milhão, a pergunta que já afundou muita gente no vestibular, né? Recado rápido aqui. Sigam-me lá no meu Instagram, tem vários conteúdos super legais para vocês e gratuitos. Postei uma playlist ontem para ajudar na concentração dos estudos, enfim. Tem uma série de coisas muito importantes, vários e-books gratuitos, tem muito conteúdo para vocês lá em redação. Então acompanham lá. E é claro, né, gente, não se esqueçam nunca de seguir o Instagram do quadro, que também tem vários conteúdos muito legais para vocês lá. Beleza? Então sigam a gente, curtam esse vídeo, compartilhem e taradá. Ok, honey, é isso. Vamos lá. Antes da gente começar a fazer aí essa retrospectiva, eu queria dizer para vocês umas coisinhas, tá? Primeira coisa, tudo na vida aprendam, muitos de vocês são adolescentes, e talvez isso seja até uma experiência compartilhada. Tudo na vida é tempo. Tempo, gente, é a maior moeda de troca que nós temos. Neste momento, vocês não estão assistindo um vídeo de graça. Percebam, a gente tem que mudar esse mindset. Nesse momento, vocês estão abdicando de tempo na sua vida para assistir esse vídeo, para aprender alguma coisa. Então, mesmo sendo esse vídeo gratuito, isso é investimento de tempo. Tempo é a maior moeda de troca que nós temos na vida.
A partir do momento que vocês falam, eu vou ficar aqui procrastinando, esse ato de procrastinar, ele gera um custo na sua vida. E todo mundo tem um custo material do tempo, beleza? Então, sempre o tempo é uma ferramenta muito importante para a gente observar. E no vestibular, ela é a ferramenta mais importante. Mas a gente precisa levar em consideração que o tempo que nós temos no vestibular, ele precisa ser cronometrado, medido, dividido. Vocês precisam ter uma estratégia, uma metodologia de prova para exercer isso. Então, passem a tratar na vida de vocês, não só para o vestibular, mas na vida no geral, que tempo é a maior medida que vocês têm. Sabe, a coisa mais... Não queria usar essa palavra, mas é uma coisa muito sagrada, é uma coisa muito preciosa, é uma coisa muito fundamental para todos nós. Então, a partir do momento que nós estamos cedendo tempo, a gente está perdendo em vida. Percebam isso, tá? Nós estamos perdendo em vida. Então, é muito melhor, em vez da gente perder em vida, a gente investir em vida pensando adiante. E é isso que vocês, pré-vestibulandos, pessoas que estão procurando processos seletivos no geral, como concursos públicos, enfim, entre outras coisas, é muito importante vocês terem controle do tempo de vocês. E isso tudo também gera tempo. Para a gente aprender a controlar o nosso tempo, a medir o nosso tempo, a calcular o valor do nosso tempo, a gente precisa entender quais são também as nossas expectativas, o que a gente planeja chegar naquilo. Ou seja, meu sonho é passar em medicina, meu sonho é passar no ITA. Vou generalizar aqui todos vocês, gente, me desculpem só para a gente filtrar aqui por dois caminhos, tá? Se seu sonho é passar em medicina na universidade pública, você sabe que você precisa de uma média de estudo maior e com mais qualidade. O ITA também. São focos diferentes, né? São disciplinas diferentes. O ITA mais focado em algumas disciplinas mais restritas, mas ele aprofunda em outras, né? Então vocês precisam identificar a quantidade de tempo total e, é claro, no estudo de vocês precisam fragmentar isso melhor. E a redação não é diferente. A redação costuma ser aquela disciplina que todo mundo deixa à mercê, deixa à vontade. Bora escrever, depois a gente vê. E isso é o pior dos erros. Deixar a redação à mercê. Eu vou fazer uma redação em 3 horas. E é isso mesmo. Esse tema aqui eu tive um pouco de dificuldade, fiz em 2 horas. Esse outro tema eu tive facilidade, fiz 1h30. Bom, gente, isso é uma péssima medida de organização de tempo. Vocês estão deixando à mercê do seu conhecimento do tema, a questão do você estar se sentindo bem ou não no dia, enfim, entre outras questões. Então vocês estão deixando muito aberto para que algo aconteça em cima dessa organização sua. A organização ela é feita com a margem de subjetividade para essas coisas. No dia da prova, vocês vão estar mais nervosos, às vezes vocês vão gastar mais tempo com outras coisas. Então é muito importante vocês terem sim uma margem aí, uma margem aberta para alguma coisa acontecer ou outra. Mas é muito importante que a gente tenha um traço organizacional firme, principalmente nesse começo de estudo. Porque eu considero março um começo de estudo, beleza? Vamos aprender como funciona melhor esse tempo, como organizar tudo isso. Mas lembrando, nós já aprendemos uma técnica de redução de tempo, ok? Eu, inclusive, disponibilizei na época planilhas para vocês, né, para irem organizar isso. Retrospectiva. A gente precisa ter uma planilha que nela a gente coloque aí alguns aspectos fundamentais, como tempo de produção, expectativa de produção, né, a meta que você tem. E a ideia é que a gente vá reduzindo aos poucos. Se você demora hoje 2 horas para escrever uma redação em um tempo confortável, a gente começa com essas 2 horas e a gente vai diminuindo. Agora, se você começa com essas 2 horas e ainda assim tirou a nota de 700 para baixo, é preciso a gente estipular algumas coisas. Só pelo fato de demorar 2 horas, você teria que fazer 2 redações por semana, diminuindo o tempo progressivamente entre elas, entre cada redação. Então, a ideia é tirar 5 a 5 minutos em cada redação. Balt, dê uma redação aqui, era para eu ter entregado ela em 1h50 e bater 1h50 e eu não escrevi a conclusão. O que eu faço? Manda a redação. Por quê? Porque assim você vai ser penalizado, você vai estar frustrado com aquilo e na próxima redação você já vai ter isso em mente. A gente aprende com os erros, gente, isso faz parte do nosso organismo. A gente precisa passar por essas coisas para nos anteciparmos a elas. Se você dá 1h50 e você ultrapassa para 2 horas novamente porque você teve dificuldade naquele tema, você não está cumprindo uma organização. Então é muito importante isso. Deu 1h50, era sua meta, você não conseguiu entregar,
entrega, beleza? Sofra a sua penalização, sofra em estrelas, sofra no ranking, perdeu 920 mais naquela redação, não tem problema, balela. É muito importante pensar a longo prazo e evitar da gente mascarar. Gente, hoje eu tô entregando verdades, hein? Eu tô entregando verdades, eu tô sentindo até a presença aqui de um ser, ó, me falando, parece que essa mensagem tá vindo para você, hein? Essa mensagem tá vindo para você, hein? Vamos lá. Coisa que mais acontece é aluno mascarando desempenho com nota. Como assim? E eu sei disso por quê? Porque eu já trabalhei 2 anos aqui no quadro como tutor e professor, né? E, claro, como coordenador da equipe de redação. Então eu vejo as notas, eu sei dos bastidores, eu sei do desempenho de todo mundo. E aí o que acontece? Quando a gente ia conversar com os alunos, eles falam, nossa, Balt, tirei aqui 920 mais. Eu, parabéns, cara, quanto tempo você demorou para fazer isso? Ah, 3 horas. Não. Aí não rola. Então, assim, aluno gosta muito de mascarar falhas com bom desempenho. E isso, às vezes, é preocupante. Por quê? Um bom desempenho com um tempo excessivo não é um bom desempenho. Ele já atrapalhou outras disciplinas, você já teve um desenvolvimento ali pior em outras coisas, então acaba que não compensa. Então, mascarar sua produtividade, o seu tempo gasto com uma nota é algo que vocês já devem evitar agora. Beleza? E isso aqui eu vou colocar como dica fundamental aqui pra gente. Nunca mascare seus estudos. É muito melhor vocês saberem exatamente onde vocês estão, porque assim a gente consegue correr atrás do prejuízo. Beleza? Então, se você tira 920 mais, mas você demora 2 horas para escrever redação, você não é um aluno ou uma aluna que tem facilidade. A gente precisa reduzir esse tempo e aumentar, obviamente, essa nota, né? Claro, 920 mais é ótimo. É uma nota perfeita. 940 é melhor? Melhor. 960 é melhor? 980 é melhor? 1000 é melhor? Aí sim, aí você me manda até um direct pra gente gravar um vídeo juntos, porque nós vamos ficar famosos. Nunca mascare esses estudos, sempre veja a verdade, diminuindo progressivamente, diminuindo entre as redações, e vocês vão mantendo esses gráficos ao longo do mês, ao longo dos meses aí que se passarem, né? Janeiro, fevereiro, março. A planilha que a gente teve, a gente viu lá em janeiro, então eu imagino que a planilha de vocês já esteja preenchida, né, sobre isso. Então a gente vai tendo uma página para produtividade e uma página para desempenho. Assim a gente consegue ver qual é o gráfico disso. A ideia é que o gráfico de produção vai diminuindo e o gráfico de produtividade vai aumentando. Então tudo isso é muito importante para a gente organizar melhor a nossa redação. Preciso de tempo. Agora, o que eu tenho preparado para vocês hoje eu vou mostrar para vocês qual que é o tempo que vocês devem ter para cada etapa da produção. Essa é a promessa de hoje, tá bom? Opa, tudo bem? Aqui é o Balt, você está assistindo o resumo de uma mentoria maravilhosa que acontece aqui no quadro. Essa mentoria tem o interesse, né, de melhorar o processo de aprendizagem de uma disciplina muito importante, como a redação. Então, o que eu aconselho para você? Aconselho que você fique atento ou fique atenta nos horários que essa mentoria acontece ao vivo, para você poder conversar comigo e poder, é claro, tirar suas dúvidas. Bom vídeo! Deixa eu ver aqui, temos alguns comentários aqui. O tempo ideal é de 1 hora, 1 hora e 30. Ó, eu vou começar a falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho alunos que demoram 1 hora e 40, 1 hora e 50, mas que eles são muito rápidos nas outras disciplinas. E isso é fato, e eu sei disso porque eu comprovei. É um aluno que eu acompanhei durante muito tempo. Então ele demorava para fazer redação, mas ele ia muito rápido. Inclusive ele saía da prova, ele parava o simulado muito antes do tempo final, beleza? Mesmo demorando muito tempo com a redação. E isso não atrapalhava a nota dele. Ele tinha uma nota excepcional, mas é uma exceção. O que a gente trata como regra para vocês adaptarem aquilo que é melhor para vocês? O tempo ideal é de 1 hora. Agora, se você é um aluno, uma aluna que tem facilidade em outras disciplinas, nas questões de múltipla escolha, e tem um desempenho legal nelas, 1 hora e 30, caso você termine com folga o simulado e caso você vá muito bem, pode ser. Mas o tempo ideal é de 1 hora. O FMAB falou assim que já demorou 6 horas, agora já consigo fazer 1 hora, mas tem muito a polir ainda. Se você chegou em 1 hora, já é ótimo, porque agora o desempenho é mais fácil de aumentar do que o tempo, tá? Tem essa questão. O desempenho é melhor, a sua nota pode subir mais facilmente do que você diminuir seu tempo de produção. Então, se você já chegou em 1 hora,
Perfeito. Agora é realmente polir. Então é produção, 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 até sua nota ir aumentando. E vá acompanhando esse desempenho, tá? Vocês precisam registrar isso, semana a semana, redação a redação. No Enem, o tempo é essencial, pura verdade. Quanto mais rápida a redação, melhor a prova no geral. Concordo. O tempo de passar a limpo está incluso, sim. A gente vai conversar sobre isso, tá bom? Gente, antes de eu falar dessa técnica, né, vai ser mais adiante, eu quero que vocês me prometam uma coisa, hein? Vocês vão escutar ela com o peito aberto, lembrando que é o ideal das questões. Então, assim, vocês podem mesclando, variando, dependendo da personalidade, a subjetividade de cada um, tá bom? Então tá bom. Mas é importante entender que existem fases, beleza? Na produção textual. Não é só ler os textos motivadores e passar aí de uma vez na sua redação. Por quê? Porque isso dá margem para vários erros diferentes. Então a gente precisa organizar melhor essas coisinhas. E aí, ao dividir em fases, a gente consegue ter um entendimento melhor e a gente consegue ir preparando melhor. Novamente, esse tempo a gente chega com o tempo. Vocês não vão tentar isso de uma vez. Vamos reduzindo a produção até chegar em uma hora e vocês utilizam o modelo que eu vou dar aqui como base. E aí, no futuro, daqui 1 mês, 2 meses, vocês conseguirão fazer essas redações em 1 hora. Então vamos lá. Qual é a primeira fase? A gente precisa entender que no Enem, por exemplo, o enunciado vem depois dos textos motivadores. Mas você economizará muito tempo se você ler o enunciado primeiro, desce antes de ler os textos motivadores, e aí dá aquela pensada marota. Como assim, Malte, pensada marota? O tema do ano retrasado, a democratização do acesso ao cinema, no Brasil. Temos esse tema, né, como formato aí de enunciado. A gente sabe que a gente precisa dos textos motivadores, né? Então, como que isso funciona da melhor forma? Ao ler somente o enunciado, a gente tem essa ideia de que é preciso ter acesso ao cinema e conhecendo o Enem, a gente sabe que isso não acontece, né? Então essa é a primeira afirmação que a gente pode fazer já no enunciado. Essa democratização não acontece. Por quê? Essa é a primeira pergunta. E a outra grande pergunta nesse caso desse tema é qual tipo de democratização? Porque a gente tem inúmeros casos de democratização para esse acesso. Será que é a questão financeira? Será que é a questão de acessibilidade para surdos, por exemplo? Ou para pessoas obesas, que não tem cadeira para pessoas obesas? Enfim, uma série de coisas. Então isso a gente já pergunta nessa primeira fase do enunciado. A gente lê, faz algumas indagações e todas essas indagações, beleza, serão respondidas na primeira leitura dos textos motivadores. Essa leitura do enunciado, gente, é muito simples. Na verdade, o enunciado é uma sentença. Quanto tempo vocês demoram para ler uma sentença? Deixa eu pegar aqui um livro. Manual de Semântica, a redação do Unicamp, a redação do vestibular do Unicamp. Demorou o quê? 5 segundos aqui para eu ler esse título. E isso também tem que ser rápido. Esses questionamentos vocês podem escrever rapidinho ali, ó, em formato até mesmo de abreviatura ou alguns sinais que vocês desenvolvam, que vocês já conheçam aí no estudo de vocês para lembrar e fixar isso. Então vocês estipulam aí qual a melhor forma, mas a ideia é que seja em segundos isso aqui, esses questionamentos. Por quê? Se você deixar esses questionamentos para na hora de ler os textos motivadores, você vai ter que ler ou 2 vezes o texto motivador, ou você vai ter que voltar nesse enunciado para tentar voltar aos textos motivadores e vira um ciclo aí de entendimento muito difícil. Então já faça essas perguntas no enunciado rapidamente, risque, rabisque, escreva um pouquinho ali na proposta sobre essas indagações o mais rápido possível para você já respondê-las nos textos motivadores, beleza? Então essa é a primeira fase. Aqui no enunciado é muito importante, tá? Tentar, isso aqui é unânime em todas as questões, tá? Tentar delimitar o recorte temático, ou seja, aonde esse tema afunila. Nesse caso aqui que eu trouxe para vocês, é essa questão da democratização. É democratização para quem e por que ela não está acontecendo, beleza? E isso vai ser respondido nos textos motivadores. É isso aqui que vocês têm que fazer, beleza? Quando a gente estiver na leitura do enunciado. Mas lembrando, isso é questão de segundos. E ó, bora lá nos textos motivadores. Então, antes de ler os textos motivadores, veja o enunciado para você fazer essas perguntas e vocês já vão lendo os textos motivadores respondendo essas questões, tentando ao máximo delimitar qual é o recorte temático. E a função dos textos motivadores, uma delas é isso,
delimitar, né, o recorte temático na nossa redação. Se o tema fosse diferente, como, por exemplo, a dificuldade de acessibilidade das pessoas da periferia no cinema, o recorte temático já está praticamente feito, né? O tema não era esse nesse ano. A gente precisava entender melhor os textos motivadores para chegar nisso, que era uma das interpretações, um dos argumentos, uma das questões desse tema. Mas a gente precisaria ler os textos motivadores para chegar nisso. Então a ideia é tentar delimitar esse recorte temático na leitura do enunciado. Beleza? Segunda fase é pegar essa leitura, tá? Aliás, pegar os questionamentos e levá-los aos textos motivadores. Os textos motivadores, gente, como muitos alunos aqui já sabem da mentoria 920+, eles têm funções. Então, cada texto motivador foi escolhido ali por uma razão, ou para ajudar a delimitar o recorte temático, ou para trazer um argumento que é utilizável na sua redação. E quando eu falo argumento, eu não estou falando de repertório, tem uma diferença aí, beleza? Ou para trazer algum argumento na sua redação, ou para trazer outras coisas. Então, cada texto motivador foi escolhido, então eles não podem ser excluídos. Cada texto motivador foi escolhido pela banca e eles não podem ser excluídos dessa análise. Então vamos supor lá, 4 textos motivadores, geralmente essa é a média, né? E aí o que é importante? A gente ler cada texto tentando resumir em uma sentença qual é essa função. Anotem isso. A gente precisa tentar resumir os textos motivadores em uma sentença rápida, isso é rápido na leitura, beleza? Ou seja, o texto 2, vamos tentar reduzir ele em uma palavra. Texto 2, vamos supor que é a causa da problemática acontecer. Show! Texto 4, são os dados, então mostra a abrangência, a importância daquele tema. O texto 1 está trazendo uma definição de palavra, ou seja, está definindo alguma palavra do tema. Isso é muito comum também. O texto 3 está trazendo o quê? Uma consequência daquela problemática. Então perceba que nós temos aqui uma leitura muito rápida para trazer essas funções. E aí, é claro, a gente já pode fazer isso na nossa cabeça, qual que é a causa. Por exemplo, a causa aqui, vamos supor, tá, gente? A causa mais batida é a negligência do Estado. E a consequência, sei lá, outro tema, tá? Riscos à saúde. Cara, você já tem aí uma estratégia pronta para você, beleza? Então, perguntar aos textos motivadores qual é a função, é muito importante, porque aí a gente vai reduzindo esses textos motivadores em uma palavra, ou uma sentença, ou uma expressão, no máximo, para trazer essa ideia, porque a gente vai poder utilizar isso no nosso planejamento ao nosso favor. Por isso que eu sempre digo, quem lê texto motivador não fica matutando. Vocês já matutaram, gente, em Belo Horizonte e Minas Gerais, tem um significado, todo mundo sabe o que é matutar, né? Matutar é ficar pensando. Então, se vocês ficam matutando, pensando muito tempo, o que eu vou usar? Eu vou usar qual argumento? Isso, tal e tal. Tomem cuidado com essa matutação. O ato de matutar pode te prejudicar, hein? Vamos anotar isso, hein? Matutou demais, problema demais, beleza? A gente precisa ter esse entendimento. Então, ao ler os textos motivadores e perceber isso, a gente precisa utilizar isso. Olha aqui, causa e consequência. Posso utilizar isso. Abrangência e causa, importância. A gente pode utilizar outra estratégia de contraste. Apesar de ser importante, não está acontecendo. Então, utilizamos aqui a causa e a consequência, beleza? Sempre vai ter dicas nos textos motivadores, beleza? Depois disso, que a gente faz a tempestade da ideia. O que é a tempestade da ideia? Coloca lá, democratização, vou resumir, tá? Democratização do cinema, e aí a gente faz a tempestade da ideia. E aí a gente começa, causa. Se tiver dado isso nos textos motivadores. Qual que é a consequência? Beleza, para essa consequência aqui, eu tenho qual repertório? E aí é esse momento que a gente faz. Tipo assim, vocês vão procurando. Procura lá. Na história, tem algo parecido que já aconteceu? Não. Eu conheço algum filme que já falou sobre isso em alguma coisa? Não. Eu conheço alguma série? Não. Tem alguma lei da física que eu consigo utilizar isso? Não. Tem alguma coisa de outras disciplinas, geografia e tal, que eu consigo utilizar isso? Não. Tem alguma obra de arte que eu conheço? Não. Tem alguma música? Sim, eu conheço a música lá que fala do cinema, do Chico Buarque. Então vou utilizar Chico Buarque. Pronto. Já tem um repertório aqui. E aí faltou repertório, o que eu posso fazer? Tem um tipo de introdução. Tem um tipo de introdução que utiliza dados. E eu tenho dados. Eu posso parafrasear os dados colocando a fonte. Ótimo.
que mais que eu posso utilizar aqui? Ah, lembrei uma coisa da história. Causa para o cinema não ser democratizado é a desigualdade social, né? Então, se a desigualdade social, ela vem da onde? Ela vem da colonização, desde aquele processo de colonização perturbador que o Brasil levou. Assim a gente faz a Tempestade da Ideias. Viu, gente, como foi rápido? Temos todos os repertórios. Então vamos lá. Então essa Tempestade da Ideia é isso, é a terceira fase. A gente pega o enunciado e vai puxando. E o ideal nesse momento é virar a folha assim, tá? Não deixar ela assim, deixar ela assim. E a gente já explicou um pouquinho sobre isso aqui, né? Que é uma técnica que seu cérebro fica mais para criação. Então no momento da Tempestade da Ideia, fazer no local mais amplo da prova com a folha virada. Porque assim o seu cérebro vai entender e vai ativar os mecanismos que ele cria mais, beleza? Então ele vai utilizar o lado de criação dele e não o lado de edição. Nesse momento é muito importante o lado da criação, que é a hora que a gente vai delimitar tudo. Colocou tudo, todos os repertórios. Antes de colocar os repertórios, estipulem qual é a estratégia de argumentação que vocês vão utilizar, se é contraste, causa-causa, causa-consequência, problematização. Isso definido pela segunda parte, que são os textos motivadores. Coloca aí, bluff, e aí vai colocando o repertório que seja de cada coisa. E aí a ideia são 3 repertórios que a gente precisa pensar. E como eu disse para o Enem, a gente pode viajar aqui na maionese sobre filmes que aconteceram tais situações. A gente pode utilizar nesse tema repertórios que estejam ligados à democratização. Então a gente poderia utilizar na origem da palavra democracia, ali na Grécia e Roma antigas, né? A gente pensar também em cinema, uma palavra muito importante desse tema, que a gente poderia utilizar repertórios, filmes que falavam sobre cinema, músicas que falam sobre a importância do cinema, e aí a gente poderia falar sobre séries que mostram isso, a dificuldade de alguém acessar o mecanismo cultural. Não precisa nem ser cinema, pode ser um mecanismo cultural e depois a gente filtra para cinema. Melhor que seja cinema. Mas na dúvida, né? Quem não tem cão, caça com gato. E aí a ideia é esse brainstorm mesmo. Ok? Depois disso, depois da Tempestade das Ideias, a gente faz o planejamento, que é organizar. Como que é o planejamento? A gente vai separar em blocos, introdução, desenvolvimento e conclusão, e vai pegar das ideias do brainstorm, baseada na leitura dos textos motivadores. Então, aqui nesse momento, a gente nem vai ler mais texto motivador. A ideia é que no brainstorm a gente nem leia texto motivador, que essa parte passou. Aqui, a gente vai identificar, colocar o tema, a tese, e aqui dentro da tese, né, o it, ou seja, qual a estratégia de argumentação, e aqui a gente coloca 2 argumentos, né, argumento 1 e argumento 2, baseados nos textos motivadores. Aqui, no desenvolvimento, a gente divide em 2 parágrafos, que a gente vai colocar argumento 1 e argumento 2 em 2 parágrafos, cada um em um parágrafo, trazendo um repertório já escolhido por nós por argumento. E eu aconselho, inclusive, se sobrar repertório, tá, gente? Um repertório aqui para contextualizar o tema, beleza? Essa é a organização. Depois, a proposta de intervenção. Aqui, a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo. Se é um tema de cultura, a gente precisa estipular alguns agentes. Ministério da Cultura, falecido, né, Super Ministério da Cidadania, aí que toma conta disso. Aí a gente pode elencar governo federal, e a gente já vai trazendo alguns itens para serem inscritos aqui, para já deixar essa proposta pronta com os 5 itens. Aqui a gente não vai escrever nenhuma sentença, a gente vai colocar os 5 itens, beleza? Qual que é o agente, qual que é a ação, qual que é isso, qual que é aquilo, e deixa pronto, ok? Também muito rapidinho. Depois desse planejamento, da gente colocar os itens, é que a gente entra na fase, de fato, de escrevermos o nosso rascunho. O que é o rascunho? Nada mais é do que a escrita do planejamento. Já está pronto, beleza, gente? Entendam isso. Já está pronto. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar isso da melhor forma, de acordo com o planejamento que vocês já fizeram. É muito importante que vocês vão treinando todas essas etapas ao longo do tempo e não façam isso apenas na prova. Por quê? Se você não treinou leitura rápida e efetiva dos textos motivadores, você não identificou qual que é o foco, qual que é o recorte temático que a banca está querendo. Assim, você vai ser penalizado, tá? Então, tudo isso tem que ser treinado bastante ao longo do tempo. E aí chega no rascunho e você apenas vai escrever essa redação. E aí é colocar, né, da melhor forma. E é muito simples, tá, gente? Conforme vocês vão escrevendo, vocês vão vendo que o rascunho vai ficando mais simples. E aí vocês vão passar isso em formato de texto. Tudo que vocês colocaram, vocês vão preencher agora em formato de texto.
na linguagem pedida do tipo dissertativo, argumentativo, beleza? Então é mais simples do que vocês imaginam. E o rascunho que eu estou falando aqui, ele não é um rascunho que vocês estão acostumados a fazer, que é aquele rascunho que vocês escrevem, e aí o que vocês fazem depois? Vocês, na hora de passar limpo, vocês escrevem a lápis o rascunho de novo, depois passa a caneta. E tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? O rascunho a gente, obviamente, escreve ali a lápis e depois a gente passa a limpo a caneta, já filtrando algumas coisas, caso vocês queiram editar. E aí esse rascunho é feito de maneira muito rápida. Isso aqui é importante, dica. Aprendam a fazer o rascunho rapidamente. Eu vou dar o tempo de cada coisinha, viu, gente? Cada fase dessa tem um tempo. Só não tô falando agora para vocês não assustarem, que vocês vão assustar. Mas confia em mim, vai dar certo. Então aprendam a fazer esse rascunho rapidamente para que vocês tenham mais tempo para passar a limpo. Por quê? E eu vou explicar. A sexta fase é justamente passar para a folha oficial. Essa sexta fase, ela costuma ter o mesmo tempo ou um pouquinho a mais do que o rascunho. Por quê? Ao passar para a folha oficial, a gente vai começar o processo de edição. Isso todo mundo faz, gente. Não me digam que na hora de passar para a folha oficial, vocês escrevem exatamente o que está no rascunho. Sempre muda uma coisa ou outra. Para mudar uma coisa ou outra na etapa oficial, se você demorar pouquíssimo tempo para isso, e se você fizer isso de uma maneira muito rápida e porca de passar um rascunho para lá, você vai errar muitas coisas por falta de atenção. E suponhamos que você erre duas coisas, uma coisa por falta de atenção. Em cada competência, você perdeu aí 200 pontos, porque você já vai ter errado outras coisinhas em cada competência, né? Então é muito comum que alunos errem erros grandiosos por falta de atenção. Por isso que nessa sexta fase é importante você ter um tempo, respirar e começar a passar a limpo tranquilamente, editando alguma coisa, tentando sintetizar algum pensamento que você falou, verificar algum período longo, verificar repetição de palavras. Então aqui, verificar período longo, repetição de palavras, verificar palavras imprecisas, contar os itens da proposta, que a proposta vale 200, então a gente precisa ter uma ênfase nela também. Os itens da proposta estão todos lá, se está da maneira mais clara. Ler períodos para entender a fluidez, se está fluido mesmo. Muitos de vocês, na hora de passar limpo, inclusive, gente, vocês esquecem até de palavras no meio da sentença. A gente está lendo a redação, a gente vê isso. De repente escreve lá uma palavra, tem sujeito, tem predicado, mas não tem complemento. Tem sujeito, tem verbo, mas não tem complemento. E aí? Às vezes vocês esquecem de colocar uma palavra. Isso acontece muito. Então é muito importante essa edição. A Hillary fala, é como se fosse uma autocorreção exatamente. Aqui, vocês lembram que no brainstorm a gente coloca a folha assim, deitada, e escreve no momento mais amplo para criar? Essa é a fase de editar. Essa é a fase que a gente vira a folha para estimular essa questão da edição o máximo na nossa redação, beleza? Então é a hora da gente verificar os erros, modificar as sentenças, ver se está daquilo jeito mesmo. E eu imagino que o rascunho de vocês, na folha de rascunho do Enem, deve ficar uma bagunça, cheio de risco, cheio de seta, cheio de coisa. Então como que vocês vão fazer um rascunho todo bagunçado e na hora de passar o oficial, vocês vão simplesmente copiar aquilo rápido? Não, precisa de um tempo. É o tempo maior da produção do texto, é passar para a folha oficial. Porque é o momento de editar, é o momento de ver ali, igual o Eliá está falando, né? Rever os acentos, vírgulas, letra maiúscula, conectivos, ver se os conectivos estão variados, uma série de coisas importantes que às vezes passam despercebido mesmo na hora do rascunho. O rascunho, gente, é apenas passar o planejamento para o papel. Depois disso, a gente passa por outro filtro, que é o passar para a folha oficial. A sexta fase é a fase que mais demora. E eu aposto que vocês demoram pouco para fazer ela, porque vocês gastam mais tempo no rascunho. E não deve ser feito assim, tá? E aí vocês vão me falar, Balt do céu, então como dividir esse tempo? 5 minutos para leitura do enunciado e dos textos motivadores. A fase 1 e 2. Balt, que louco, eu demoro 20 minutos para fazer isso. Tá errado, né, gente? 5 minutos parece pouco tempo? Parece pouco tempo. Mas é importante observar que existem tempos, né? Leituras mais dinâmicas, existem ferramentas de vocês aprimorarem a leitura de vocês e terem, obviamente, uma leitura mais rápida e qualificada. E isso tudo acontece também com a prática. Tentem dividir isso. Não precisa começar com 5 minutos, né? Comece com 10 minutos aqui para isso. 5 minutos
para tempestade de ideias. E aí é que eu falo, muita gente não gasta 5 minutos para fazer a tempestade de ideias. Muita gente gasta muito menos que isso. Às vezes é 2 minutos, a pessoa está lendo ali os textos motivadores, já está pensando nos repertórios, já está pensando em qual estratégia. Então, às vezes, a tempestade de ideia pode reduzir e, dependendo do tema, pode aumentar. Então, por isso que a gente vai calibrando isso aqui, beleza? Agora, planejamento, 10 minutos, no máximo, beleza? Por que o planejamento é só 10 minutos? Você vai pegar o brainstorm e simplesmente organizar. Às vezes, pode reduzir ainda. E pensa, se for um tema que você tiver muita tranquilidade, vai cair 2 minutos aí de tempestade de ideias e pode cair até 4, 5 minutos de planejamento para você escrever seu texto. Por isso que você precisa se conhecer e começar a cronometrar essas coisas. E aí agora que são elas. Quanto tempo para o rascunho? Rascunho, temos aqui quantos minutos? 20 minutos. 20 minutos para o rascunho. E para escrita definitiva, também temos 20 minutos. E aí, às vezes, você pode ganhar até 25 minutos aqui, se você tiver tido, né, facilidade naquele tema. Lembrando, gente, isso aqui é o ideal. Muita gente pode mesclar isso aqui. Como assim, Baldi? Como assim mesclar isso aqui? Muita gente pode ler o enunciado, os textos motivadores em 10 minutos, mas fazer a tempestade de ideia em 2, fazer o planejamento em 5, porque já está pronto, escrever o rascunho aí em 25 e escrever a escrita em 15. Não tem importância, vocês vão definindo quais partes vocês têm mais dificuldade e vocês vão adequando. Isso que é o ideal, beleza? Muita gente não vai conseguir ler o enunciado dos textos motivadores em 5 minutos, porque está nervoso, alguém come alguma coisa ali do seu lado, tira a concentração, tudo isso pode acontecer. Isso aqui é o ideal. E aí, coloquem isso na cabeça. Isso aqui é o resultado da técnica de diminuição de tempo, beleza? Aquela que a gente já apresentou. Com o tempo, vocês vão dividindo melhor esse tempo na hora de produzir a sua redação. Por que gastar tanto tempo aqui? Porque a escrita definitiva, a gente também edita e busca por erros que estão acontecendo aí do nosso rascunho. O planejamento ele é muito simples de ser feito, baseado aí na tempestade da ideia. Muita gente gasta 10 minutos aqui, mas gasta 10 minutos para fazer a tempestade e o planejamento. Então tudo isso vai se alternando. Vocês definam aí qual o melhor jeito para vocês, mas isso garantirá para vocês 60 minutos de produção textual. Curtiram, gente, as dicas de hoje? Espero que sim. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Sigam a gente lá em Baldi Educa no Instagram ou Quadro EAD. Cadastrem-se aí nesse canal maravilhoso, se inscrevam para ter conteúdos e aulas legais. A gente tem aí também a nossa turma de redação aberta, né? Estamos aí com as matrículas abertas para o curso de redação voltado para o Enem. Coloquei para vocês no chat. E aí é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Deixem aí um hashtag #ValeuBaldi novamente para eu entender que vocês curtiram essa aula. Eu amo dar essa aula e vocês não me pareceram bem assustados. Isso é bom. Então vai diminuindo aí. E aí lembrem, viu? Igual a Nayuta Kane falou aí, ó, tem que ir com calma. Esse planejamento é o resultado de várias semanas, quiçá alguns meses. Então vai reduzindo devagar seu tempo, olhando tudo isso aí da melhor forma. Beleza, gente? Grande beijo, abraço, até!